E aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem, prazer. Me chamo Daniel Pereira, sou economista, ex-assessor político e pós-graduando em ciência de dados. Elias, basicamente você está falando que o livre comércio não gera desenvolvimento. Entre países. Entre países. Beleza, mas o meu ponto você não tem nenhuma economia que superou a armadilha da renda média, sendo uma economia fechada e não levando a uma pauta cada vez mais da sua produção. O que é a armadilha da renda média? A armadilha da renda média, basicamente, você tem um nível de renda per capita até 14 mil dólares, que países que, basicamente, de capitalismo atrasado, saíram da armadilha da pobreza, mas não conseguiram dar o salto para países ricos. Ponto. Exemplo, Coreia do Sul e os tigres asiáticos são exemplos de países que superaram a armadilha da renda média, e o Brasil é um exemplo de um país que não superou a armadilha da renda média. No entanto, aí a gente já vai chegar basicamente aí. A galera, como amigos seus, como Paulo Gala, que respeito totalmente, basicamente usam índice de complexidade econômica de Harvard para isso. No entanto, quando a gente pega o índice de complexidade econômica e faz uma regressão múltipla dos casos, usando o PIB per capita, que é o que define a superação da armadilha da renda média, que a gente tem na teoria econômica desde os anos 50, que o produto de uma economia é função de estoque de capital por trabalhador e por trabalhador, quando a gente faz o controle numa regressão de estoque por trabalhador, capital fixo, capital humano e complexidade econômica, a gente tem um p-valor de 0,7, feito pelo Alex da Mata. Ponto. Então, basicamente, o que eu tenho é a complexidade econômica, quando indo para os dados, por ter um p-valor, ela não consegue explicar o aumento per capita da economia. Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, só uma coisinha só. Novamente, o mesmo problema do nosso amigo anterior. Você não está respondendo a questão, tá? Você não está respondendo a questão. A armadilha da renda média, tá? Por que Coreia do Sul, se você quiser falar de armadilha da renda média, vamos falar de armadilha da renda média. Se quiser falar de livre comércio, a gente vai falar de livre comércio. Mas a superação da armadilha da renda média foi pelo aumento de... Não. Sim? Não. O trabalho do Wallace Moreira, também seu amigo da Unicamp, bota o liberalismo como um dos caminhos para isso. A armadilha da renda média, ela, na minha opinião, ela não existe. O que existe é a armadilha da financiarização. Tá, não, mas assim... A Coreia do Sul... Elias, uma coisa você ter a sua opinião, você tem direito às suas próprias opiniões e não aos seus próprios fatos. Tá. A armadilha da renda média é muito bem conceituada e estudada no mundo todo. Você é um acadêmico e eu acho que você leva em conta a ciência. Se você deixar eu terminar de falar, eu vou explicar o que eu estou falando. Claro. Uma característica que é geral dos países que caíram na armadilha da renda média é que todos entraram na armadilha da financiarização. Então, eu vou reformular aqui. Tá. Existe a armadilha da renda média, mas ela está diretamente relacionada à armadilha da financiarização, ou seja, países como o Brasil, por exemplo, Argentina, México, foram países que trocaram a clássica dinâmica do processo de industrialização para a clássica, vamos dizer assim, dinâmica da financiarização da economia. O Brasil é uma das economias mais financiarizadas do mundo. Tá. A Coreia do Sul, a China, assim, Japão, não são países financiarizados. Mas assim, um dos problemas, exemplo, que a gente tem no Brasil... O Wallace Moreira não defende. O Wallace Moreira o Wallace Moreira, no trabalho dele da Unicamp, ele defende um caminho alternativo entre um processo de liberação e uma coordenação com o Estado. No entanto, essa coordenação com o Estado tem muito mais a ver com instituições que hoje, basicamente, o mainstream econômico atende. Tanto que, basicamente, a ideia liberal sobre os países que superaram a armadilha da renda média basicamente, o que você tem na ortodoxia, que é o capital por trabalhador, juntamente com o capital humano, e a capacidade de boas instituições conduzirem de forma eficiente essas duas variáveis. Ponto. E aí, o trabalho do Wallace Moreira, que é basicamente sobre a Coreia do Sul, ele utiliza o quê? Tanto o Kim quanto o Lin, que advogam por liberdade, por uma liberdade do comércio. O que são boas instituições, por exemplo? Boas instituições são instituições que não são predatórias. A Coreia do Sul. Exemplo, Pausa. Coreia do Sul. Foi? Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Até agora ninguém respondeu ninguém contestou que livre comércio não gera desenvolvimento, tá? Os dois desviaram do assunto.
E aí, rapaz, você tá bem? Tudo bem, Elias? Deu pra fazer o corte? Não me preocupe com isso, não. E debate pelo amor ou debate? Bom, eu sou Fabrício Filho, sou líder do Movimento Livres do Estado de São Paulo e atualmente chefe de gabinete na Prefeitura de São José dos Campos. Eu trabalho num município muito liberal, orientado ao liberalismo. Nós temos governos já há algum tempo ali que desenvolvem políticas liberais no município. E como você é pré-candidato a deputado no Brasil, eu queria te convidar a discutir o Brasil dentro do seu tema. Claro. Ok? Então você fala aqui que livre comércio não gera desenvolvimento econômico. Mas você fala da China, dos Estados Unidos, isso e aquilo, e esquece de debater o Brasil. E é importante a gente discutir o Brasil, porque se você se propõe a ser um parlamentar federal, você precisa falar também sobre as suas ideias para cá. Claro. A realidade brasileira nós temos hoje 12,5 milhões de microempreendedores individuais, pessoas que encontraram na livre iniciativa uma alternativa de geração de desenvolvimento para si próprios, para sua família e para sua comunidade. Essas pessoas contribuem mensalmente ali com 80 e poucos reais, certo? R$1.000 por ano, vamos arredondar. Isso dá, num ano, 12,5 bi de tributos, de dinheiro injetado no Estado, conta de padaria. Não estamos aqui para falar de muita técnica, discurso ideológico é o seu. Essas pessoas têm uma renda média, de acordo com a pesquisa do IBGE, de R$6.500 mensal, o que dá 975 bi ano bruto, perfeito? 40% de impostos pagos da nossa renda média do brasileiro, que trabalha 5 meses por ano para pagar impostos. Então essas pessoas injetam mais 390 bi em impostos sobre consumo, conta de padaria, no governo. Somando esse recurso, nós temos mais ou menos 400 bilhões de reais que o governo recebe dessas pessoas e poderia investir nas coisas que você acredita, num projeto nacional de desenvolvimento, na industrialização do Brasil, inclusive em abrir o Brasil a gerar desenvolvimento com outros países, fazendo comércio exterior e tudo mais. E esse dinheiro, infelizmente, é desperdiçado pelo governo, pelo excesso da máquina pública em gastar com privilégio, com super salário, com viagem de presidente, isso e aquilo. Dá 1 bilhão isso aí? Dá 1 bilhão isso aí? O quê? Esse privilégio e tal, dá quantos bilhões? Só o cartão corporativo do Lula no acumulado deu 5 bilhões. 5 bilhões. 1% desse valor todo que essas pessoas contribuem. E é isso que eu estou te dizendo. A gente precisa discutir o Brasil real. Você fala muito de teoria. Eu sei que você é um cara estudado e muito inteligente. Eu não estou aqui para questionar a sua capacidade. Você é um cara mais experiente que eu tenho só 25 anos. Rapaz, tá junto. Eu estou aqui para questionar o seu projeto de Brasil no sentido de pensar na Dona Maria e no seu José, que é o MEI, que tem uma barbearia, um salão de beleza na frente de casa e que precisa do livre comércio para manter a sua família, para alimentar os seus filhos. Eu acho Entende? que você, desculpa, eu acho que você é a terceira pessoa que está aqui que não entende a questão que eu levantei. Tá? Não, eu entendi. Que Só que eu entendi que você quer falar de mundo e eu estou falando de Brasil. Você quer ser deputado no Brasil, não na China. Esse é o grande ponto. A terceira pessoa que talvez não tenha entendido ou está trazendo questões novas para cá. Tá? Quando eu falo em capitalismo, eu não tenho nada contra o Zé da Padaria, não tenho nada contra, viu, pessoal? Não tenho nada contra essas pessoas que abrem um negócio. No socialismo, o que mais tem é isso também. O microempreendedor individual, se você for na China, por exemplo... pessoal, eu estou falando uma coisa que eu conheço. Tudo tá? bem, tudo bem. Se vocês querem falar Respeite da China, seu ponto de vista. vão na China e estudem a China. Senão vai passar vergonha, entendeu? O que mais tem na China, por exemplo, no Vietnã, que são dois países socialistas de mercado, vamos dizer assim, é um microempreendedor individual. Então, mas eu só estou sugerindo que, como você estudou muito a China, você estude também o Brasil antes de querer ser deputado no Brasil. Esse é meu ponto. Isso aqui é o seguinte, eu não tenho nada contra o pequeno nível, aliás, tem que zerar imposto sobre esse pessoal. Eu, particularmente, sou favorável a zerar imposto sobre microempreendedor individual, quem gera mais do que 3 empregos. Eu sou favorável a isso. Concordamos, então. Sabe? Concordamos. É que as pessoas se espantaram do que é socialismo, né? Mas quando eu falo capitalismo aqui, quando eu venho falar em capitalismo, não venho falar do Zé da Padaria, não venho falar do microempreendedor individual. Capitalismo é poder e monopólio, tá? Isso é disso. Seu ponto de vista, ok. Não, é a história do capitalismo. Os países do mundo, eles se apresentam ao mundo a partir dos seus grandes monopólios e dos seus grandes oligopólios. O caso brasileiro, por exemplo, o meu projeto nacional de desenvolvimento, ele passa pelo quê? Por um processo de reindustrialização, tá? E aqui não passa necessariamente esse processo de reindustrialização por uma melhor alocação dos impostos arrecadados, porque o imposto ele surge para quê? Para sustentar o Estado. O que sustenta processos de industrialização e kitnap é sistema financeiro de longo prazo. Ou seja, é outro rolê, como diz aqui em São Paulo, né? É outra coisa. Mas você quer industrializar através da máquina pública. Não, eu quero... da iniciativa pública, de um grande projeto nacional. Isso é bandido com dinheiro de tributo. A partir da mais ampla utilização do princípio da demanda efetiva, né? A partir do gasto público via bancos públicos, para quê? Para que abra-se condições
Sabe para quê, pessoal? Para que o empreendedor individual, aquele cara que vai fazer o vagão de trem, por exemplo, ele tem mercado para ele. Porque não existe capitalismo sem que o Estado seja o primeiro a colocar na reta para fazer aquele grande investimento. Então, mas que Dona Maria, que seu José fabrica Maria, vagão de trem. A Dona Maria faz pão, corta cabelo. É dela que eu tô falando. A Dona Maria e o seu José vão se beneficiar com o quê? Com a geração de empregos de qualidade. Então a Dona Maria vai deixar de ter o negocinho dela, onde ela cuida do próprio dinheiro e vai trabalhar numa fábrica que nem é na China. Que a pessoa tá lá no comércio e o governo fala. Chega um fiscal do Partido Comunista Chinês e fala assim, amigo, a sua empresa tá produzindo joguinho, não tá produzindo semicondutores. Então você vai trabalhar numa outra indústria. Desculpa, você tá falando coisa que você não conhece. Não, eu tô falando que você escreveu. Você escreveu. Aqui, eu tô falando o seguinte, essa Dona Maria da padaria, que o rapaz falou aqui, ela vai se beneficiar com o quê? Com o aumento da demanda. A geração de empregos de qualidade no Brasil vai gerar o quê? A necessidade de serviços tecnológicos, de um lado, e de serviços como este e outro. Né? Então, para quem está preocupado com o microempreendedor individual, ele deve ser o primeiro militante a favor de um projeto nacional de desenvolvimento baseado na reindustrialização do Brasil. Tá bom. Porque a demanda desse pessoal aqui que está preocupado, e eu também me preocupo, eu não sou contra o microempreendedor individual, muito pelo contrário, eu debato na esquerda sobre isso. Eu acho que é fundamental para qualquer sistema econômico que haja o pequeno e médio proprietário privado. Só vai existir em países que tenham uma alta renda. E a alta renda não existe fora de processos profundos de reindustrialização. A não ser que seja um Chile ou uma Austrália, que sejam países pequenos, com 10, 15, 20 milhões de habitantes, em que você vender soja, ferro, madeira, pode gerar renda para manter o país em pé. Um país como o Brasil não consegue sobreviver caso ele não gere emprego de qualidade. Eu tentei puxar o tema. Pausa. Eu já ia encerrar. Oi? Eu já ia dar tchau pra ele. Fechou. Você foi... Fechou?